E é um prazer poder trabalhar para o Senhor, este servo. Também tenho uma experiência parecida com a irmã, também não nasci na fé adventista, converti-me com 16 para 17 anos, 17 anos fui batizado e também era católico e também buscava, e o Senhor me foi buscar onde eu estava, nas minhas misérias, nas minhas dificuldades, e a minha vida, a partir do momento em que aceitei Jesus, passou de escura a clara, passou de uma vida vazia para uma vida preenchida em Cristo Jesus. E eu sei que esta é a experiência de muitos de nós aqui, mesmo aqueles que nascem no seio adventista, a um dado momento têm que ter o seu encontro com Jesus, porque é muito importante nos encontrarmos com Jesus e entregarmos o nosso coração a Ele. Em nome da União, quero dar um abraço muito especial à Igreja em Torres Vedras, em nome do pastor presidente e toda a sua equipa, que o Senhor possa estar aqui convosco, fortalecendo as vossas almas, não só hoje, mas ao longo da vossa vida. E hoje estou aqui porque perguntei ao pastor Isaac se numa das suas igrejas precisaria de alguém para pregar, e ele disse: olha, seria bom se pudesses ir a Torres Vedras. E eu fiquei muito feliz e dou muitas graças a Deus por poder estar aqui. É um prazer e um privilégio para mim. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa vida espiritual. Sabem, irmãos, todos nós estamos numa caminhada para o reino dos céus. Aliás, se nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, vamos ver aqui uma passagem muito interessante e muito bonita. Os exemplos de fé. Nós sabemos que o capítulo 11 de Hebreus é o capítulo da fé. E aqui no versículo 8 ao versículo 10 fala-nos de um personagem chamado Abraão. E diz o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como numa terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Esta cidade, que nós chamamos de cidade celestial, esta pátria celestial, nós sabemos que ela existe, certo? E todos queremos estar lá. Não há ninguém aqui, por isso estamos aqui, não é? Estamos aqui para louvar a Deus, em primeiro lugar, para nos consagrarmos mais a Deus, mas também porque estamos numa caminhada para um dia estarmos com Ele no reino eterno. E eu penso que todos nós queremos lá estar, sem exceção. Nós, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos pais, os nossos maridos, as nossas esposas, todos queremos estar no reino celestial. Mas para isso é necessário preparar o nosso coração. É necessário termos uma preparação para esse reino. É necessário, e se vocês lerem o livro de Mateus, capítulo 22, que é a parábola do casamento, ou a parábola das bodas, nós vemos ali duas coisas. Primeiro, um convite de Deus, e esse convite é universal, é para todos, vindo às bodas, mas depois, no meio das bodas, o rei andou por ali e encontrou alguém que não tinha o traje nupcial. E ele disse: amigo, o que estás aqui a fazer sem o traje? E ele emudeceu. E o que é que aconteceu com esse homem? Foi tirado das bodas. Isto refere que não é só o convite que é importante, mas a preparação para o reino dos céus também é importante. E nós estamos numa preparação, irmãos. E eu vou usar o livro do Atos dos Apóstolos, que é um livro que eu acho que é extraordinário para a Igreja, como pano de fundo para falar de alguns elementos necessários para a nossa preparação. Está bem? Vamos a partir daqui, então, começar nesta preparação. Vamos começar em Lucas 24. E porquê em Lucas? Porque Lucas é o escritor do livro de Atos. E Lucas tem, no final do seu capítulo, um texto que introduz o livro de Atos. Vocês sabem que todos os homens bíblicos foram inspirados por Deus. Ou seja, embora o autor ou o escritor seja humano, o autor é divino, foi o Espírito Santo. E vocês sabem que todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino foi escrito. Então vamos retirar para nós, esta manhã, ensinos da palavra, mas não para colocarmos numa gaveta.
mas sim para vivermos na nossa vida espiritual. Está bem? No nosso dia-a-dia. Porque a nossa vida cristã é uma vida de vivência, é um relacionamento, não é uma teoria. Portanto, vamos colocar em prática aquilo que vamos aprendendo. Lucas 24, 49 diz o seguinte, é Jesus que fala, e Jesus diz assim: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê? De poder. Que promessa é esta? Espírito Santo, não é? Nós sabemos que o Espírito Santo é esta promessa que Jesus iria enviar do céu. Então, este texto de Lucas, capítulo 24, 49, está muito associado ao livro dos Atos, no capítulo 1, verso 8, que é logo no início do capítulo 1 do livro de Atos. Vamos ler esta passagem. Também é Jesus que fala e diz: recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-ás testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então, aqui Jesus vai dizer qual é essa promessa. Essa promessa que Lucas tinha falado no capítulo 24, aqui Jesus vai claramente dizer que esta promessa é o Espírito Santo. Queridos, na nossa preparação para o reino dos céus, o primeiro elemento, o principal elemento, o elemento central da nossa preparação é a presença do Espírito Santo na minha vida e na vida da igreja. Isto é fundamental. Aliás, o Espírito de Profecia acrescenta e diz que a maior necessidade que temos, é verdade que ela diz lá que é o reavivamento de uma verdadeira piedade entre nós, é verdade que ela diz isso, mas o reavivamento só é possível através do Espírito. O Espírito é que reaviva, o Espírito é que dá vida. Se não vejamos, em Ezequiel 37, qual é a visão que ali o profeta tem? Os ossos, o vale de ossos. E como é que estão os ossos? Mais do que secos. Sequidos, mais do que sequidos. A Bíblia diz lá, estão sequíssimos. Ou seja, vai mais longe do que secos. Estão sequíssimos. Isto quer dizer que é impossível. Eu não digo que é difícil. É impossível aqueles ossos terem vida. Só que nós vemos ali, e não vamos ler o texto, nós conhecemos bem, vemos ali um rebuliço, não é? Carne a juntar-se, pele a juntar-se, osso a juntar-se. Até parece que é uma coisa que nós não compreendemos bem, até achamos estranho. Mas este corpo de pessoas que ali estão, este corpo que é o povo, está em pé. Só que não tem vida. Não tem vida. É um povo sem vida. É um conjunto de pessoas que têm carne, que têm ossos, que têm pele, mas não têm vida, não têm fôlego da vida, não têm espírito. E Deus vai dizer a Ezequiel, sopra, diz ao Espírito que sopra ao Espírito e dá vida. E quando o Espírito Santo desce sobre aqueles homens, eles adquirem vida. E meus queridos, para que as pessoas individuais, as famílias e a igreja tenham vida, só é possível através do Espírito Santo. E por isso é que nós devemos orar fervorosamente pela descida do Espírito. O Espírito Santo está a descer sobre a igreja, mas a respingos. Deus quer descer em profusão. Deus quer descer como chuva. E chuva para quê? Para que o povo tenha poder. Primeiro, para que o povo discirna entre o que é certo e o que é errado, porque quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá este discernimento, não é a nossa consciência, mas também para que tenhamos vida e tenhamos poder para testemunhar do seu amor ao próximo. Então, o principal elemento é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que age. Por isso é que eu acho que o livro de Atos que nós temos aqui não devia ser Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que trabalha desde o princípio do livro até ao fim. E todo o povo, todos os homens que aparecem, o Paulo, o Pedro, apóstolos, todos eles o fazem movidos pelo Espírito Santo. Se não vejamos aqui, vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Atos, capítulo 16, versos 6 e 7. E eu acho que isto é extraordinário, como é que o Espírito Santo vai agir no coração e na vida dos apóstolos que testemunhavam. No versículo 6 do capítulo 16, diz assim, fala do apóstolo Paulo,
apóstolo Paulo que fazia os seus planos, e nós podemos fazer muitos planos, muitos projetos, mas os projetos execuíveis são os projetos que o Espírito Santo quer para a sua igreja. Reparem o que diz lá. Passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Reparem, o Espírito Santo impediu-os de irem à Ásia, de irem para onde eles queriam. E no versículo 7 diz o porquê. Quando chegaram a Mísia, queriam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhes permitiu. Reparem como é que Deus age através do Espírito Santo. Deus, através do Espírito Santo, não permitiu que o apóstolo Paulo seguisse os seus planos, os seus projetos, a sua visão, porque Deus tinha outros planos para a igreja. E eles foram para onde? Para Troado, onde encontraram um homem que necessitava de ter este encontro com os apóstolos. Portanto, reparem como Deus dirige a sua igreja, como Deus coordena através do Espírito Santo a sua igreja. E é por isso que o principal elemento para que a igreja seja forte, para que a igreja se prepare para o encontro com Jesus, é a ação direta do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo é proporcional ao nosso consentimento. Quanto mais pedirmos, quanto mais consentirmos, mais o Espírito Santo trabalha. Em nós e na igreja. E nós precisamos disso, irmãos. Precisamos dessa ação do Espírito Santo. Segundo ponto, eu não vou tardar-me em muitos pontos, porque eu quero que esta pregação não seja muito longa, para não se perder o efeito. Quanto mais longas são as pregações, às vezes menos se diz. Mas vamos ler aqui o segundo elemento que me parece importante para a preparação da igreja. Encontra-se no livro dos Atos, no capítulo 1, verso 14. A igreja do livro dos Atos não é uma igreja isenta de problemas, irmãos. Nós não estamos a olhar para uma igreja que não tem falhas, em que as pessoas são impolutas. Não, estamos a olhar para uma igreja com falhas. Nós vemos ali que as gregas ficavam todas tristes porque eram preteridas. Nós vemos ali, às vezes, discussões, vemos ali debates até acesos entre o apóstolo Paulo e Barnabé, que depois cada um foi para o seu lado. A igreja não era isenta de falhas. No entanto, a igreja era unida. Reparem o que é que diz lá, versículo 14. Todos estes perseveraram unanimemente. Ou seja, o seu parecer, o seu objetivo, a sua dinâmica era uniforme. Uma forma. Uniforme quer dizer isso, uma forma. É unidade, mas com diversidade. Ou seja, todos nós somos diferentes, todos nós temos dons diferentes, todos nós podemos trazer para a igreja inputs diferentes, mas todos devemos ser unidos no mesmo parecer e no mesmo propósito. E por isso é que Jesus, em São João 17, 21 a 23, vai dizer para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Reparem, irmãos, isto é um objetivo alto para a igreja. No fundo, o que Jesus está a dizer é: busquem o ideal. Não se contentem com a mediania ou a mediocridade. Busquem o ideal. E o ideal é termos uma igreja unida. E Ellen White tem uma expressão que eu acho que é extremamente importante e muito, talvez das visões e das imagens que ela profere, que mais me toca. Ela diz: divisai um círculo, cujos raios se dirigem da periferia para o centro. Quanto mais os raios estão perto do centro, mais os raios estão perto uns dos outros. E assim é na igreja. Quanto mais perto eu estou de Cristo, mais perto eu estarei do meu irmão. Ou seja, a solução para a união da igreja não é só a diplomacia, mas a união com Cristo. Quanto mais perto eu estou de Jesus, mais perto estarei do meu irmão. Porque o apóstolo Paulo diz: é impossível eu amar a Deus e aborrecer o meu irmão. E quem o faz é mentiroso. E portanto, quanto mais perto eu estou de Deus, mais amor eu terei para com os meus irmãos. E a união da igreja é isto: é estarmos perto de Jesus. Se cada um de nós se aproximar de Jesus, vamos nos aproximar uns dos outros. E isto é importante, a nível individual, mas também como família. Irmãos, trabalhem com os vossos filhos, com as vossas famílias, para que isto seja uma realidade. Porquê? Porque a igreja é forte de acordo com as famílias. Se as famílias forem fortes, a igreja é forte. Mas se as famílias forem fracas, a igreja torna-se fraca. Porque a igreja é o conjunto das famílias. E, portanto, nós estamos numa caminhada para a celestial.
Nós estamos perto da Canaã. Jesus está às portas, irmãos. Mas precisamos nos preparar. E a unidade da igreja é fundamental. Porque eu quero ir para o céu, eu quero ir para o reino dos céus, eu quero ir para a nova terra, mas não quero ir sozinho. Eu quero que os meus irmãos me acompanhem e eu quero acompanhar os meus irmãos. E queremos ir todos, sem exceção. Vamos ler uma outra passagem ainda sobre esta questão da unidade, que está em Atos, capítulo 4, verso 32. Eu acho isto delicioso, irmãos, e acho que é um alvo, um objetivo muito importante. Algumas igrejas, e as igrejas estão a fazer os seus planos de ação, e algumas igrejas têm um plano de atividades, e fazem muitas atividades, mas eu digo-vos, o plano de ação que a igreja devia fazer, devia ser isto. Este ano nós vamos dedicar-nos a unir-nos mais uns aos outros e a unir-nos mais a Cristo. Porque se nós estivermos mais unidos a Cristo e uns aos outros, irmãos, o mundo vai conhecer que somos de Deus. Porque não é isso que Jesus disse? Para que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, o grande testemunho que nós temos como povo de que Jesus está no nosso meio é a união da nossa vida. É as pessoas entrarem nesta igreja e sentirem assim, estes irmãos são unidos, estes irmãos são amorosos para com os outros. Eu quero estar aqui, eu quero continuar aqui. Compreendem? Isto é muito importante. Reparem o que é que diz lá em Atos 4:32. E era o coração e a alma da multidão dos que cria. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era a sua própria, mas todas as coisas eram comuns. É verdade, estamos numa sociedade em que isto não existe. Mas não devia entre nós existir pessoas necessitadas. Porque o nosso amor devia ser tanto que devia alcançar essas pessoas. Era o coração e a alma da multidão. Era Sabem, a palavra que está até no livro de Gênesis, quando Deus separou a mulher e diz que ele e o seu marido seriam ambos uma só carne. Esta palavra é a palavra hebraica echad, que é a palavra de indivisível. Em perspectiva, em propósito, que não se pode dividir, não se pode separar. E a multidão era Esta era, talvez, um dos trunfos muito grandes da igreja nascente, da igreja dos apóstolos. Não que ela fosse isenta de erros, mas em que o coração e a alma, eles eram E isso dava um testemunho da sua fé. E a multidão se achegava. E aumentava. E diz ali que 3 almas vieram, depois mais 5.000. E hoje nós somos milhões. Porque não era só na teoria o cristianismo, mas era um cristianismo vivencial. Cristo era mais do que tudo. Cristo era a prioridade. E eles eram não é? Na alma e no coração. Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos abrir novamente no livro de Atos, capítulo 1, verso 14. Eu quero dizer muita coisa em pouco tempo e às vezes isso acaba por não ser benéfico, mas os irmãos têm os tópicos e depois podem trabalhar, porque não é... Nós temos que ir à fonte. Mas uma das coisas que eu já vou falar um pouquinho é temos que ir à fonte, não podemos mastigar aquilo que outros mastigaram. Nós temos que ir nós mesmos à palavra e ler e estudar, não é? E hoje falámos também da Escola Sabatina. Obrigado, irmã. 120 anos. A Escola Sabatina é uma fonte inesgotável de conhecimento. Quanto mais nós estudarmos a Escola Sabatina, mais preparados ficamos para o resto de Jesus, não há dúvida. Mas reparem o que é que diz ali no capítulo 1, verso 14 do livro de Atos. Todos estes perseveravam unânimes em quê? Nas orações e nas súplicas. O que quer dizer que um dos elementos essenciais para a preparação do povo de Deus para o fim dos tempos é a oração. Uma igreja que não ora é uma igreja que não tem força espiritual. Um cristão que não ora é um cristão vacilante. É um cristão que não respira. Porque a oração é a respiração da alma. E é importante, irmãos, passarmos tempo com a oração. Por isso Jesus diz, entra no teu aposento e ali fala com o teu Deus, que em secreto te vê. Nós precisamos de orar. Precisamos de orar em casa, individualmente, precisamos de orar com a nossa família,
para que a nossa família seja fortalecida, mas precisamos de orar na igreja. No livro de Atos, no capítulo 4, verso 32, o apóstolo Pedro, nós vemos que o apóstolo Pedro foi aprisionado por Herodes. E o apóstolo Pedro estava para ser morto. Mas Deus envia um anjo do céu que o liberta. E para o libertar, veio uma luz intensa, as cadeias caem das mãos do Pedro e ele começa a passar nas várias portas até chegar à casa onde estas pessoas estavam a fazer o quê? A orar. Diz lá, Pedro foi liberto porque a igreja orava de forma contínua por ele a Deus. A igreja precisa de orar pelos irmãos, pelas pessoas, pelas visitas, pelos amigos que nós conhecemos, para que eles aceitem a mensagem. Orar, muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhuma oração, nenhum poder, irmãos. Um elemento essencial é a oração. A oração que é importante. A oração, e estava no livro de Atos, capítulo 12, verso 5, esta libertação do Pedro, que era feita através da oração da igreja, que continuamente, e é de forma contínua, não é uma coisa que eu faça hoje e faça daqui para a semana, é contínua, é algo que tem que ser permanente. A igreja tem que orar permanentemente, vigílias de oração, virmos à igreja a orar. Hoje a reunião de oração é tão pouco frequentada. Talvez por nossa culpa, irmãos, porque muitas vezes fazemos da reunião de oração um culto fastidioso em que falamos 45 minutos e oramos 10. 10? Já estou a ser exagerado, às vezes oramos 2. Fazemos uma oração para iniciar e uma oração para acabar. Mas a reunião de oração devia ser uma reunião onde se ora. Devia haver menos palavra e mais oração. Menos palavra de alguém para alguém e mais oração. Mais palavra de alguém para cima. E todos para cima. Por isso é que a oração tem que existir dentro das igrejas. E a reunião de oração tem que ser transformada numa reunião em que nós vimos orar ao Senhor. É verdade que tem que haver a palavra mais curta. Tem que haver louvor. Mas tem que haver oração. A igreja precisa de orar. Quarto ponto, quarto elemento que eu gostava de destacar aqui. No livro de Atos também. Capítulo 2, verso 42. Eu sei que há muitos textos e nós andamos a saltitar, mas os irmãos poderão depois em casa ler o livro de Atos e ver estes pontos na prática. Reparem aqui, a partir do verso 41, o seguinte. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Estas 3.000 almas, muitas delas, nós sabemos que foi do trabalho, resultado do trabalho de Cristo. Mas que através da unção do Espírito Santo, decidiram por Jesus, tomaram as suas decisões. É claro que, por isso é que eu digo, nós somos instrumentos pequeninos para um Deus enorme, não é? Agora reparem no versículo 42, e é isto que eu gostava de destacar aqui no quarto elemento. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Irmãos, eu tenho a certeza que nós temos que voltar a colocar a Bíblia no lugar que ela merece. Porque a Bíblia tem sido desprezada. Muitas pregações não são usadas a palavra. As pessoas contam histórias, e uma história é boa para ilustrar alguma coisa. Por vezes fala-se do pregador, daquilo que ele fez, e ficamos ali 15 ou 20 minutos a ouvir os feitos do pregador, quando não se abre a palavra. E nós devemos colocar a palavra onde ela merece. A palavra tem que ser o nosso livro de cabeceira. Nós temos que colocar a palavra de Deus como o livro principal da nossa vida. É verdade que os livros de histórias de pessoas que existiram no passado, dos testemunhos que eles tiveram na guerra e outras histórias que nós lemos, livros que nós lemos, têm o seu lugar para nos fortalecer a fé. Mas, irmãos, isso não pode, em circunstância alguma, retirar-nos a palavra. E às vezes temos tão pouco tempo e lemos esses livros e descuramos o estudo do que é mais importante, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. E estes perseveravam unanimemente na doutrina, na pureza doutrinária dos apóstolos. Ventos contrários se levantam, irmãos. Ainda ontem à noite estive a ler O Grande Conflito,
numa das partes de Ellen White, fala-nos sobre a palavra de Deus. E ela diz: aqueles que não se agarrarem à palavra de Deus no momento de crise não ficarão de pé. A palavra de Deus é essencial para saber o que é certo e o que é errado. Não é a minha consciência que é a bitola do certo e errado. Porque a minha consciência é uma, mas se eu falar, por exemplo, com os meus filhos que estão de outra geração, se calhar eles dizem: isto não tem mal nenhum fazer. E se calhar eu falar com alguém mais atrás, eu vou dizer: isto não tem mal nenhum fazer. E às vezes nós bitolamos a verdade pela nossa consciência, irmãos. Mas a bitola da verdade é a palavra. Deve ser a palavra. O que é certo para mim tem que ser certo para os meus filhos. Já o foi para os meus avós e será para os meus bisnetos. A palavra deve ser colocada como uma luz que ilumina em lugar escuro. Aliás, nós vemos os revivamentos bíblicos, sobretudo no livro de Oséias, no revivamento bíblico de Josias, o rei Josias, que eles descobriram a palavra de Deus lá no muro e retiraram para fora, e ele diz: não, mas isto nós não fazemos, vamos colocar o que está em prática aqui. E foi a partir daí que houve esse reavivamento pela palavra. Eu vou-vos dar um exemplo muito sério, um exemplo fácil. Por exemplo, quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro de Mateus, e abrimos, por exemplo, nos grandes acontecimentos, no grande ensinamento que nós dizemos que é a parábola das bem-aventuranças, por exemplo, ou o Sermão da Montanha. É um exemplo só, está bem? E lemos ali, por exemplo, no capítulo 7, no capítulo 5, podemos ler no 7. Vamos assim, isto não estava programado, mas vamos ler no 7. A partir do verso 1. E diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido vos hão de medir a vós. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Acham que isto só é palavras só bonitas que Jesus quis aqui transmitir? Ou é palavras para nós vivermos no dia a dia? Jesus está a dizer: tu não és, nem serás, o juiz do teu irmão. Tu não és, nem serás, o exemplo ou o modelo para o teu irmão. O modelo é Cristo. Porque o meu irmão pode estar atrás em alguns pontos, mas se calhar está à frente noutros. E se calhar estou eu atrás noutros. E, portanto, aquilo que foi escrito para nós no capítulo 5, no capítulo 6 de Mateus, é para nós vivermos. Amai os vossos inimigos, diz Jesus. Intrinsecamente, na nossa natureza, não é fácil. Mas Jesus diz: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Isto não são palavras bonitas, somente. São palavras para serem vividas. Há pouco o irmão dizia a regra áurea: faz aos outros aquilo que gostarias que te fizessem a ti. Não são palavras bonitas em que Jesus vai dizer: olha que Jesus deixou aqui uma palavra tão bonita. É para nós vivermos. É para nós vivermos e imitarmos o nosso mestre, o nosso modelo. É para sermos modelados com a imagem de Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não ganhais a forma do mundo, mas transformai-vos pelo entendimento. Entendimento esse que será dado pelo Espírito Santo à imagem e semelhança de Cristo, que é o nosso modelo. Então é muito importante nós voltarmos à Bíblia, estudarmos a palavra e nos prepararmos para o regresso de Jesus com a palavra. Quinto ponto, está um pouco em harmonia com aquilo que nós já falámos, que é a uniformidade ou a harmonia que deve existir entre as pessoas. Não é só na doutrina, não é só na visão, mas também no amor. Deve haver amor intrínseco, amor verdadeiro. Jesus disse: mais do que amar o próximo como a nós mesmos, é amar aos outros como eu vos amei. Irmãos, isto é um ideal maravilhoso. Que nos amemos uns aos outros como Jesus nos amou, a ponto de dar a sua vida por nós. Nós precisamos de voltar aí, irmãos. E infelizmente a Igreja Apostólica, da qual eu estou aqui a ressaltar algumas características, chegou a um momento em que perdeu esse amor. E por isso essa igreja, a Éfeso, não é, que diz respeito a esta igreja primitiva: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aquele amor fervoroso que tinhas, deixaste-o. Irmãos, nós precisamos voltar a esse amor verdadeiro,
É esse amor humilde e tolerante. Mas também diz, no livro de Atos, que é o sexto ponto, Atos 2,43, que em toda a alma havia temor e faziam-se maravilhas e sinais entre o povo. É outro dos elementos que acontecerá no fim dos tempos. É verdade que Satanás tem poder para fazer milagres. Mas é verdade que Jesus tem poder para fazer sinais e maravilhas que Satanás nunca poderá fazer. E nós vimos Lázaro ressuscitar. Satanás não tem o poder da ressurreição. Só Cristo podia fazer. Por isso é quando aqueles homens não acreditaram, eles ficaram atónitos, porque como é que alguém ressuscita se não é pelo poder de Deus? E no final dos tempos, a conversão é o maior milagre. A conversão de almas. E nós vamos ver pessoas que hoje estão, se podemos dizer que há muro, em cima do muro, sem tomarem decisões, a tomarem decisões quando o Espírito Santo descer em profusão como chuva serôdia. Pessoas que agora estavam ali um bocadinho escondidas, camufladas no seu cristianismo, vão se levantar e dizer: eu sou de Jesus, e ninguém as poderá demover porque elas têm Cristo no coração. E queridos, essas maravilhas, esses sinais existirão quando todos nós tivermos que tomar a nossa decisão, ou para um lado ou para o outro. Não haverá dúvidas, não haverá oscilações, não haverá muros em cima do muro. Todos teremos que tomar uma decisão para um lado ou para o outro. Diz a Bíblia em Atos capítulo 2, verso 46, que eles perseveravam unânimes no templo, no partir do pão e mais. O que é que diz lá em Atos 2, 46? No templo, partindo o pão em casa, com alegria e singeleza de coração. As casas eram os pequenos grupos. E nós temos que voltar a esse tempo, de fazer pequenos grupos nos lares, ao meio da semana. Mas depois, eles vinham aonde? Ao templo. Porque há muita gente que ficou, depois da pandemia, nas casas. E dizem: das casas eu posso estar com Deus, às vezes vou à igreja e não ouço, a pregação não me diz nada, eu fico antes da minha casa. Irmãos, não é bom isso. O apóstolo Paulo diz: ninguém fica em casa como é costume de alguns. Mas não só em casas, mas no templo. É importante o povo de Deus se reunir na igreja. Mesmo aqueles que nos veem pela internet, obrigado por nos assistirem, mas o meu apelo para vós é que venham à igreja, às igrejas físicas, estar com os irmãos, ter comunhão com os irmãos, para que a brasa não se apague, mas aumente a chama da fé. É importante estarmos na igreja, presencialmente. E por fim, há um versículo aqui que eu acho que é muito importante, que diz respeito ao povo. Diz no versículo 47 duas coisas muito importantes: louvando a Deus, e o louvor é a melhor forma de nos entregarmos a Deus. E o louvor não é na igreja quando cantamos, o louvor é enquanto vivemos. O louvor é enquanto conduzimos. O louvor é enquanto estamos na agricultura a fazer as nossas coisas. O louvor a Deus é quando estamos a lavar a louça e que podemos estar em sintonia com Deus, cantando e adorando ao Senhor através da nossa oração e dos nossos cânticos. O louvor é diário. O louvor não é na igreja, somente. Porque muitas vezes nós nos alimentamos espiritualmente da palavra na igreja e depois queremos fazê-lo só no sábado seguinte. É um erro, irmãos. É diário. O pão é diário. Se nós comemos diariamente, temos que nos alimentar espiritualmente diariamente. E o louvor, a nossa vida é uma vida de louvor. E diz lá: e caíam na graça do povo. Sabem porquê é que caíam na graça do povo? Porque era um testemunho através do caráter, da vivência e do amor que estes homens e mulheres tinham, que estes jovens tinham. Cair na graça do povo mostra que a igreja cristã se tornou mais importante do que as igrejas gregas ou romanas. Cristo tornou-se mais importante do que as divindades romanas ou gregas. E diz aqui a palavra que o Senhor ia trazendo à igreja aqueles que se haviam de salvar. E multidões vieram. E hoje nós somos milhões. Porquê? Porque Jesus
atraía as pessoas. E os apóstolos também caíam na graça do povo. O povo olhava para eles e dizia: estes homens são diferentes. Estes homens e mulheres são especiais. Estas pessoas amam-se entre si e amam-nos a nós. Quem são estes? E por isso chamaram cristãos pela primeira vez em Antioquia, porque eles eram seguidores de Jesus. Eles imitavam a Cristo. Viviam como Cristo. Amavam como Cristo. Pregavam como Cristo. Por isso caiu na graça dos apóstolos e do povo. E no capítulo 4, verso 33, diz lá que todas as coisas tinham em comum e era o coração daqueles que criam. E porquê que criam? Porque alguém testemunhava, passivamente através do caráter, mas também através da boca. E nós vemos quando o Espírito Santo desceu, eles começaram a falar línguas estrangeiras e todas as pessoas os ouviam nas línguas próprias, porque eles testemunhavam da fé. Eles não ficavam para si, eles não fechavam na igreja e fechavam a porta e diziam: agora nós já alcançámos, egoisticamente ficamos aqui. Não, eles queriam ir mais além, mais e mais. Por isso Jesus diz: começou onde? Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e Torres Vedras. Mas Torres Vedras não é os confins da terra, irmãos. Torres Vedras é muito conhecido. Mas existem lugares recônditos deste mundo, como a Amazónia e outras, em que a palavra de Deus já lá chegou. E hoje nós temos tantos meios de o fazer. Eles partilhavam ativamente, através do seu caráter, mas também porque eles eram cartas, e nós somos cartas abertas, mas também de viva voz, que Jesus tinha ressuscitado. De viva voz, que aquele Jesus que eles viram subir viria da mesma forma. Queridos, queremos uma igreja mais consagrada, queremos uma igreja mais forte espiritualmente, queremos uma igreja mais preparada para a volta de Jesus. Precisamos do Espírito Santo, precisamos de unidade, de união, precisamos de orar, precisamos de perseverar na palavra e buscar na palavra de Deus a nossa cabeceira, o nosso livro. Precisamos de comunhão para que se vejam sinais na igreja. E o maior sinal são conversões, pessoas que serão chamadas de todos os fins da terra a fazerem parte desta igreja que espera a volta de Jesus. E um dia, irmãos, e eu espero que breve, e tenho a certeza que breve, estaremos todos juntos na pátria celestial. Amém. Que o Senhor vos abençoe, é a minha oração. Amém.